Graça e paz. Eu vou estar passando um pouco do meu relato para que o irmão conheça um pouco da minha história e que o Espírito Santo fale na vida do irmão que tem já esse conhecimento, porque às vezes as pessoas que estão de fora conseguem olhar melhor o que está acontecendo dentro de uma cúpula fechada. Como eu estou numa cúpula fechada, às vezes eu não consigo ter uma visão certa do correto, de onde que eu estou errando ou aprendendo. Meu nome é Vânio. Bom, eu fui criado numa família sem pai, porque meu pai abandonou a minha mãe quando era pequeno, né, meus irmãos. E então eu estive ouvindo os ensinamentos aí do irmão, do pastor aí, estive olhando os ensinamentos sobre maldições hereditárias, essas coisas tudo. E eu vi que se encaixa no meu perfil, né, do que está acontecendo agora. Eu estou no deserto 1 ano e meio, um deserto que logo pra frente eu já vou falar, mas é um deserto, desde já eu digo extremo repúdio. Quando eu digo extremo repúdio, é extremo repúdio. De nem bom dia, nem oi, nem boa tarde, nem olhar no rosto, nem olhar na cara. E evitar, até de passar perto. Passar um pouco da minha família. Eu creio que há uma herança espiritual, uma maldição hereditária. Minha avó, mãe do meu pai, ela trabalhava com bruxarias, né? Vivia fazendo bruxarias para os outros. Tanto é que os meus tios da parte do meu pai, um foi assassinado, outro morreu, a outra, a filha dela, meio que foi prostituta, o outro deficiente, outro bêbado, drogado. Então, e o meu pai, que era o menos pior de todos, era um adúltero, né? Abandonou minha mãe com a empregada que tinha dentro de casa. Eu tinha 3 anos, eu não lembro na época. Meu irmão tinha 7, espancava meu irmão. E abandonou minha mãe, tentou matar minha mãe 1 ou 2 vezes. E nunca pagou pensão pra nós. E eu cresci a vida toda com esse ódio no coração, né? Durante 43 anos eu odiei meu pai, pelas conversas que eu ouvia da minha mãe contar. E da minha esposa já relatar tudo de antemão, ela veio de uma família que a avó dela, por parte de mãe, a avó dela também pagava para fazer bruxaria, e a avó dela sempre foi muito de maldições, de amaldiçoar com a boca. Então tanto as netas, no caso minha esposa e as outras 2 irmãs delas, e assim como meu sogro, né, que era genro dela, ela sempre amaldiçoou. Então os filhos dela também. Um se suicidou agora no ano passado, o outro morreu, a outra filha dela matava os bebês na barriga, dormia com uma pedra em cima. Os filhos dela, toda uma família toda destruída então. A minha cunhada, uma que ela amaldiçoou também, morreu agora faz uns 8 anos atrás, num acidente de carro. Então tem a minha esposa e a irmã caçula dela. E então essa avó da minha esposa também sempre com um espírito muito forte de prostituição, de pombagira, né? E amaldiçoou meu sogro muitas vezes, desejava que alguém assassinasse ele, que alguém matasse. Isso eu falava pra todo mundo, escancarado. Enfim, essa é a família da minha esposa. E conforme eu relatei antes, a família do meu pai. Então viemos de 2 famílias destruídas. Fui cristão, conheci o evangelho, né, na igreja batista, pela minha juventude e mocidade. Sempre fui cristão, mas realmente talvez não conhecia Deus como conheço hoje. Então eu sempre cresci aquilo sempre dizendo que eu não queria casar. Mas enfim, quando eu cheguei nos meus 20 anos de idade, 19 anos, 20 anos, eu conheci a minha esposa. Em uma cidade que eu fui viajar, ela era da Assembleia de Deus. O meu sogro, minha sogra, todos eles eram da igreja, todos da Assembleia. E eu era de outra denominação. Acabei conhecendo ela, eu morava em outra cidade, em Florianópolis na época. Conheci ela e começamos a namorar em um período muito curto, sem muito conhecimento da cultura, da família dela e tudo. Acabei noivando e casando. Na verdade, nesse casamento, eu noivei, vim e ficamos uns 3 ou 4 meses mais namorando na mesma cidade dela. E acabei descobrindo por um irmão dela mais novinho na época, que tinha 8, 9 anos, ele falou que ela já havia sido ajuntada com outro homem. Então já no noivado eu já estava querendo terminar, porque eu vi já que ela já havia não mentido, mas coberto. Ela disse que ela tinha vergonha de falar isso, dessa relação, que ela não considerava, porque quando ela era mais nova, com 14 anos, a mãe dela atropelou ela de casa,
porque ela tinha ido numa festa com a irmã mais velha e a mãe dela atropelou ela de casa, não tinha para onde ir. Ela foi para casa desse rapaz na época, que acabou abrigando ela e ela se juntou com ele. Acho que ficou um período de um ano e pouco ajuntada com ele. Ele espancava muito ela, tanto que o primeiro bebê ela perdeu. Ela perdeu um bebê quando estava grávida, porque ele deu um soco na barriga dela. Então ela já veio dessa destruição. Depois disso ela ficou nas prostituições, ficou com diversas pessoas. Isso ela me contou depois. Só para passar um pré-histórico da minha família. Aí eu acabei nisso, ela ficou por durante meses, eu namorava com ela e fui fiel a Deus, até que um dia ela perguntou, ela surgiu uma dúvida na cabeça dela se eu realmente tinha masculinidade, porque eu nunca havia abusado dela, passado a mão no namoro, eu levava um namoro bem regrado, bem a sério. Nisso, talvez Satanás entrou na minha mente, no ímpeto de querer provar que isso, acabamos caindo em fornicação. E nessa fornicação ela engravidou. E depois contamos aos pais delas e marcamos o casamento já de imediato. Ficamos em disciplina na igreja. E então veio meu primeiro filho de 6 meses e nasceu prematuro. Com 6 meses ele nasceu. Ficou 42 dias no UTI, porque a última coisa que se forma no neném é o pulmão. E acabou, a gente orando, depois foi entregue à vontade de Deus e ele acabou falecendo. As irmãs dela tinham também esse certo, conforme as maldições da avó dela, as irmãs dela sempre tiveram esse espírito de adultério. A irmã dela mais nova, desde o começo, quando era noiva, ela dava em cima de mim. E eu, como era da igreja, eu era fiel. E ela vinha já no começo do noivado, passava a mão em mim, me mandava recado. E até que eu fui levando, nunca falei nada. E até que uma vez minha esposa estava no UTI com esse meu primeiro bebê que nasceu, e lá em outra cidade, e ela aproveitou que eu estava sozinha em casa, ela foi em casa para se oferecer para mim. Ela disse que faria qualquer coisa que eu pedisse. E mesmo assim eu fui fiel a Deus, eu disse não, que não quero para ela sair da minha casa e tudo. Mas por anos ela ficou sempre se oferecendo. E depois, passados os anos, eu comentei com a minha esposa sobre isso. Ela disse, sua irmã fez isso, sua irmã fez aquilo. E minha esposa era muito ciumenta no começo. Brigávamos muito no começo, porque ela dizia que isso e aquilo. Ela tinha, talvez do outro relacionamento que ela tinha passado, os traumas que ela tinha, que o cara fazia de tudo com ela, ela achava que talvez eu faria a mesma coisa. E eu, por 6 anos, eu sempre fui fiel, nunca traí ela nada. Mas ela ficava me jogando, não, se minha irmã se ofereceu é porque tu que tá dando bola, tu que tá dando em cima, E aquilo foi me corroendo, e ela sempre falando, não, se a minha irmã se ofereceu é porque você fez alguma coisa. E eu sempre dizia, não, nunca fiz, nunca dei bola, e aquilo, Satanás foi agindo na minha mente, até que eu pensei assim, bom, já que eu nunca fiz, ela disse que eu fiz. Primeira vez eu traí ela, até com uma mulher que era ex-vizinha nossa. Saindo dali, eu cheguei na esquina, bateu um arrependimento profundo que eu parei na esquina e eu vomitei. Deu uma dor muito forte no corpo, antes de vômito, e eu vomitei. Depois minha esposa engravidou de outra filha nossa, minha primeira menina, e nasceu também prematura com 6 meses e meio, 6 meses, e faleceu no mesmo dia. Então eu tenho 2 filhos falecidos. E aí eu comecei a questionar o casamento a Deus. Eu falei, Senhor, quem sabe, não morreu o meu primeiro filho, morreu o segundo, é porque não é da tua vontade. Eu vivo o inferno, esse ciúme, essas coisas doentias. Se eu chegar 10 minutos atrasado em casa, já fica falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu andava e eu nunca dei motivo. E aí acabei entrei nesse rumo da prostituição, do adultério. E comecei, cada vez que eu saía, ou que ela me acusava, quando eu estava trabalhando, ela me acusava que eu fazia, aí eu saía para fazer. Eu falei, bom, já que me acusou, então agora eu vou fazer. E começou, e Satanás entrou na minha vida e comecei nas prostituições, nos adultérios. Fomos passando os anos, enfim, até que voltei para a igreja, daí fiquei na Assembleia de Deus, junto com ela por anos, e passei uma crise muito grande, daí num deserto financeiro, de emprego, nada se abria as portas, nada, fomos embora, voltamos, e Deus nos sustentou com um mínimo que até hoje eu não entendo como, pagando aluguel, às vezes aparecia um dinheiro, não sei como, e sustentando. E então eu fazia a prova de Deus, talvez porque descobrimos que ela tinha, devido ao primeiro bebê que ela perdeu quando ela estava se relacionando com aquele primeiro rapaz que ela foi juntada por um tempo, eu acho que ela, alguma doença no útero dela, e eu falei para Deus, então, e aí ela engravidou a 3ª vez da minha menina. Então eu questionei a Deus, falei, meu Deus, esse casamento é ou não é para ti, então me dá uma prova. E aí ela fez um tratamento,
e fez costura no útero para poder segurar o feto, porque quando chegava 6 meses o peso do bebê pesava e daí dava o aborto instantâneo. E essa minha menina daí nasceu, saudável, linda, hoje está com 18 anos. Depois tivemos mais um outro filho também, foi feito um tratamento e amém. Logo após eu fiz vasectomia. E então nossa vida foi assim, meio conturbada, tudo. Então passando, agora vou passar já para fase do deserto. Há anos, quando eu vim, a irmã dela morreu de acidente, ela ficou isolada lá na cidade onde estávamos, e a outra família dela morava tudo aqui no litoral. Então eu falei, então eu vou me sacrificar, eu vou pedir demissão, fazer um acordo no emprego e nós vamos para a cidade onde mora a tua família, para daí tu vai ficar perto deles. E aí quando eu vim pra cá, pra cidade, ela começou a se juntar com essa irmã mais nova dela, essa que tava em cima de mim, e começaram a se juntar, e eu só queria saber de trabalhar. Eu trabalhava de dia, de noite, dei muitas brechas para isso, e acabei entrando também nas pornografias, né, olhando vídeos. Ela sabia que eu olhava, alguns vídeos ela também olhava junto, às vezes ela ficava com nojo, às vezes ela pedia para ver. Então eu sei que hoje o deserto que eu passo tudo é culpa minha. Muitas vezes a gente vê, eu vejo vídeos, vejo pessoas falando, se reclamando do marido da mulher, porque isso, porque aquilo, como se fôssemos coitados. Não, não somos coitados. Então eu sei que tudo que eu tô passando hoje foi o que eu plantei. Por mais que doa, eu plantei, agora eu tô colhendo muito mais do que eu plantei. E então ela foi indo, e sempre começou com janta, se juntar com amigas, com mulheres devassas, largou de ir na igreja, parou de ir na igreja, eu também parei. E começou aí conversas, começou a ficar nas noites, e eu nunca gostei muito desses acompanhar essas jantas delas, justamente porque eu não gostava de ir na irmã dela, para depois não haver mais briga em casa, ela dizer que eu tava indo lá e tava olhando pra irmã dela alguma coisa. Eu evitava, essa irmã dela sempre tem um casamento destruído, vive só de aparência, mas não dorme com o marido. E sei de algumas coisas, alguns adultérios que ela teve por fora aqui, que o marido dela não sabe, ninguém sabe. A gente descobre depois, mas sempre vivendo de aparência, e começou a incentivar minha esposa. Agora tu trabalha, porque minha esposa nunca trabalhou. Ela sempre foi do lar, sempre foi mãe dos meus filhos, sempre foi do lar, nunca trabalhou. Então eu sempre sustentei ela. Todo o dinheiro que eu pegava, eu chegava e dava na mão dela, administrava a casa. Eu ficava com muito pouco. Supor, se fosse R$1.000, eu daria tipo 800 e 200 eu segurava. Então não bebia, não fumava, eu nunca. E ela começou com essas jantas, e a irmã dela começou a incentivar. Pra que tu tá nesse casamento? Porque ele é bruto. Ele é bruto, porque tu tem que ver tua vida. Agora tu tem o teu salário, tu tem o teu ganho, tu consegue se sustentar. E começou a meter pilha, ela começou a ir nisso. Comecei a perceber que ela ficou arredia, que ela ficou mais quieta. Começou a ficar, aí veio o WhatsApp, dei um celular pra ela, ela começou a ficar, não tinha senha, daqui um pouco botou senha, e eu comecei a notar que ela andava muito naquele WhatsApp. Andava muito. E cada vez que eu chegava perto, ela tirava da mão, deixava. E daí de noite, pelos cantos, sempre num cantinho na mesa, sempre no WhatsApp, eu comecei a desconfiar. Um dia ela me contou que um rapaz no serviço andava meio que se influenciando ela. Eu peguei e fui atrás e fiquei esperando. Eu vi ele esperando na esquina lá. Quando ela saiu, ele veio de atrás. Aí peguei e dei um susto nele. Cheguei em casa e daí brigamos, e depois acabamos fazendo as pazes. E enfim, depois foi mais uns tempos. De novo, ela começou no WhatsApp, mas daí ela não me contou. Eu comecei a pressionar, ela disse que eu tava ficando louco, porque eu sou louco, porque eu sou maníaco. Começou a dizer pra família dela que eu era maníaco, que eu tava inventando coisas. E foi até que eu consegui pegar o celular dela um dia, desbloquear, e ouvir as conversas, né? Conversas tipo, boa noite, meu amor, boa noite, amor, meu bem, essas coisinhas assim. E eu comecei a pressionar. No outro dia pressionei ela, joguei na cara dela, e ela disse assim, ó: eu não tenho nada com ele, eu nunca tive nada com ele. Eu conheci ele num trabalho na frente da casa onde eu trabalho. Eu nunca mais vi ele, e só que eu gosto de conversar com ele. Ele é gentil, ele é educado. E ela disse assim, tudo que tu não é, ele é. E aí eu mirei, chamei ela de tudo que é coisa, de vagabundo, fez todo aquele escândalo, que o irmão sabe. E foi se prolongando, e eu acusando, ela disse, olha, Delcio, eu nunca tive nada com ele. Eu até falei que se um dia que eu tivesse separada, aí eu ficaria com ele. Aí eu pirei a cabeça e falei, então tá, então tu já botou na tua cabeça que tu vai se separar pra fazer isso. Ela falou, não, eu não disse isso. Aí eu comecei a pressionar, gosta dele, se não gosta. Ela falou, eu não gosto dele. Só que eu não sei, tem alguma coisa que eu não consigo parar de falar com ele. Eu já bloqueei ele um monte de vezes, e quando eu vejo eu já desbloqueei, e eu não consigo deixar de falar com ele, mas eu não tenho intenção nenhuma. E eu comecei, não, porque tu é vagabunda, porque tu é puta, porque tu é isso, aquilo, e comecei.
E foi, comecei a pressionar, acabei saindo de casa por uma semana, fiquei fora. Depois ela disse ela falou, eu pensei muito e eu quero continuar com a minha família, eu quero cuidar da minha família. Aí eu voltei pra casa, pressionei ela pra me contar tudo, ela não contava, não queria contar, ainda ela só dizia, um dia eu quero te contar, Deus, mas eu não consigo me arrepender agora. E eu falei, então tu teve? Não, eu juro, eu não tive nada com ele, só que eu não consigo te falar e não consigo te pedir perdão. E aí foi, e daí eu acabei voltando, ficamos uns 10, uns 15 dias bom, eu quis fazer pela força do meu braço, como 2 namorados, e parecia que tá tudo bem. Aí depois de uns 10 dias eu vi que ela começou a ficar reprimida num canto, ela mudou de celular, mudou de número, tudo, comprou um aparelho novo, mas eu vi que ela andava pelos cantos, lavando a louça quieta, e eu comecei a pressionar, tu tá pensando nele, tu tá isso, tá aquilo, ela, não sei o que, eu já te falei do começo o que eu sinto, não sei o que. Ela falou, não gosto, mas eu não sei, eu tava pensando o que se é isso que eu quero pra minha vida, se eu quero ser solteiro, não. Eu comecei a pressionar, chamei de tudo. Quando foi de noite ela já bloqueou de novo o celular, já conseguiu, diz ela que conseguiu o nome do cara, creio eu que ela tinha guardado em algum lugar, e começou a falar com ele de novo. Aí eu liguei pra ele, e ele ainda foi ignorante, falou que era babaca, não sei o que não tinha nada a ver. E aí ele me disse, tu manda a tua mulher para de me mandar mensagem, que ela que manda. Aí eu mostrava pra ela, ela não acreditava, ela dizia, é ele que me manda. Eu falei, não, mas ele disse que é você, qual de que eu se enfer... Comecei toda aquela história, vou resumir. Foi por anos, e ela disse assim, vocês são 2 babacas, são 2 canalha, você e ele, eu não quero nada com nenhum de vocês dois, não sei o que. Foi, eu comecei a pressionar e sair de casa. Até que eu comecei tanto a acusar, chamar ela de tudo, acusar, comecei a vir em casa e cuidar ela. E foi até que um dia eu vi muito estranho de noite, até tarde da noite, ela online. Eu tinha o número dele também, eu ficava rastreando online. E eu vi, né, que eles estavam se comunicando até umas horas da madrugada. E no outro dia ela tomou banho e saiu cedo, disse pro meu filho que ia na loja pagar as contas. Eu desconfiei que não. Porque eles, quando tava um online, o outro sempre tava online. Quando saía, o outro saía. Quando entrava online, o outro também. E aquela manhã, eu tava em casa por volta das 10 da manhã e eu vi que eles estavam online até as 9, depois não apareceram mais. E uma voz disse assim, ó, vai lá no motel que eles estão lá. E eu comecei a me remoer dentro de casa, não, porque eu não vou, porque não. E a voz dizia, vai lá que eles estão lá. E o motel é perto de casa, dá uns 500 metros. Eu peguei a bicicleta e fui lá. Fiquei na frente uns 10 minutos, eu falei, não, é coisa da minha cabeça. E aí eu vi que abriu o portão, saiu um carro, e aí não era, e daí eu falei, é coisa da minha cabeça, o que eu tô fazendo aqui? E aí quando eu fui sair, eu vi que abriu um portão e saiu uma moto, e eu vi a minha esposa na garupa da moto. Aquele momento, Satanás entrou em mim. E aí ela me viu, eles me viram, saiu com a moto por uma asinha, fugiram, e eu fui de bicicleta atrás, filmei. E eu liguei já pra irmã dela, liguei pra toda a família delas, falei o que aconteceu, eu falei, não deixa, pelo amor de Deus, ela botar o pé em casa, porque eu vou matar ela. Se ela botar o pé, eu mato ela. E aí bom, enfim, foi o dia todo assim. Eu falei pra todos eles, me pediram pelo amor de Deus pra não fazer nada, porque eu sempre tinha aquela coisa que eu aprendi desde pequeno, a honra do homem, né? E eu falei, não, eu vou matar ela que não apareça aqui em casa. E aí eu tinha meu filho, tudo, eu cheguei, fiz o erro de contar pra minha filha, que estava aí com 16 anos. Contei que eu vi a mãe dela, foi um erro muito grande. E enfim, foi durante o dia todo, no final do dia ela me ligou e disse que ia voltar pra casa, independente do que eu fizesse, ela ia voltar pra casa. Eu falei, não, se tu voltar, mas daí eu já tinha me acalmado. E aí quando ela chegou em casa, ela entrou, foi reto pro quarto. E aí Satanás botou um monte de coisa na minha cabeça pra mim fazer pra ela. Mas daí alguma coisa me reprimia. Aí eu cheguei no quarto, fui perguntar, fui querer conversar, me dar moral e falei com ela, falei, é isso que tu queria, valeu a pena estragar a família, estragar a vida, estragar tudo por meia hora, por 40 minutos? É isso que tu queria, valeu a pena ou não valeu a pena? E ela ficou deitada na cama e só não falava nada, e eu comecei a pressionar. Pedi as roupas dela que ela tinha saído, fui lá e queimei. Depois voltei. Ela tinha deixado a porta do quarto aberta, porque até então ela sempre andava trancada. E falei com ela, por que tu fez isso? Comecei a querer dar moral. E nisso eu vi que Satanás pegou a minha esposa. Ela olhou bem dentro dos meus olhos, ela falou assim, tu tá me perguntando isso porque tu quer me pegar. Tu quer me pegar, tu quer fazer comigo. E eu me espantei dela falar aquilo.
Eu pensei assim, eu tava falando a ponto de matar a mulher, de fazer isso. Eu fiquei Satanás usando ela pra falar isso. E nisso ela me segurou, me agarrou e me puxou pra cama pelo órgão registral, pelos órgãos. E aí quando eu vi, eu estava transando com ela. E naquele momento, quando eu estava transando com ela, tinha uma coisa muito estranha, porque eu vi que era espiritual, não era a minha esposa que estava ali, era como se fosse uma prostituta, como se estivesse transando com a pombagira, com o demônio. Porque no final, quase no final, ela disse assim: eu acho que eu sou puta. E aquilo me doeu na alma, me doeu no coração. Eu falei: não, tu não é puta. Ela falou: eu não consigo ficar sem, eu acho que eu sou puta. E nunca na vida dela, são 20 anos de casado, nunca ela falaria isso, nunca eu vi. E então eu me espantei. E aí depois terminamos a relação, cada um foi para um canto, ficou aquele negócio, aquela opressão. Aí depois de noite fui lá na cozinha discutir de novo com ela. Ela começou a falar mais algumas coisas, não sei o que. E aí me empurrou, se agarrou em mim, me empurrou, e eu peguei ela pelo braço e puxei no corredor. E quando eu vim, nós estávamos dentro do quarto de novo, estávamos transando de novo. E naquilo de novo tinha um espelho no canto da parede. Eu vi por aquele espelho ela me olhando e dando risada enquanto a gente estava transando. Ela dando uma risada que eu via que não era o rosto dela, não era mais minha esposa. E aquilo me espantou de novo. E eu falei: não é minha esposa. Porque depois que terminava vinha um repúdio, ela nem olhava na minha cara. E no outro dia de manhã aconteceu de novo. Depois ela falou assim: eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais saber de nada disso, eu sou solteira, eu vou namorar, eu vou ficar com outros homens, E nisso eu saí de casa de novo, fiquei mais algumas semanas fora. E depois ela ficou em dúvida, voltei de novo. E eu vi que já não era a mesma pessoa, ela já estava possuída. E ela continuava falando no WhatsApp, e ela disse: um dia eu saí de manhã, ela falou: tu foi lá se encontrar com o teu amigo, aquele cretino, calhorda, canalha. Até que são palavras que ela nem conhecia quase. E eu vi que não era ela. Eu falei: se encontrar com quem? Com ele, tu sabe com quem? Que era esse cara que ela andou. Ela disse que tinha nojo dele, que tinha nojo. Mas continuava falando no celular. E eu vi que era duas personalidades. Era ela, uma hora ela e outra hora o demônio falando. Eu falei: não falei com ninguém. Eu havia ido uns dias antes na casa dele. Fui lá, conversei com a mulher dele, mostrei algumas mensagens e disse assim: ó, eu ia matar ele. Eu fui até com a arma, né? Porque eu andava armado de noite. Eu fui com a arma, fui lá e falei com a mulher dele, disse assim: ó, ele levou sorte porque eu ia matar ele. Então, aí eu sei que eles acabaram se acertando. E aí começou aquela coisa, aquele repúdio. Eu falei: meu Deus, o que tá acontecendo? Eu comecei a correr de igreja em igreja, de lugar em lugar, e pedir pra tudo que é circulação, mandar WhatsApp pra todo mundo. E tudo que a igreja pegava, ia de porta em porta, mas não queria entrar no culto, não queria saber de Deus. De porta em porta, dando mensagem: ó, pede ora por fulano, ora por Beltrana. Até que eu conversei com o pastor, ele falou: não, é você. Deus primeiro quer trabalhar em você, na tua vida. Depois ele vai. E aí comecei a receber instruções. Um dia eu tava do nada, eu olhei canais de alguma coisa, eu falei sobre divórcio e eu vi um canal que falava sobre deserto, sobre restauração. Eu comecei a olhar, de um foi levando a outro, e um dia eu comecei a pensar. Eu estava: meu Deus, por que acontece isso na minha vida? Porque ela fez isso, fez aquilo, fez isso, porque ela merecia morrer, porque isso e aquilo. E então naquela noite, naquela madrugada aconteceu a minha conversão. Porque eu vi uma voz na minha mente que disse assim: e você? E eu pensei: eu o quê? E aquela voz veio e disse: e você? E aí, como passou um livro na minha cabeça de tudo que eu era, de tudo que eu havia feito, naquela noite eu creio que eu comecei a ser liberto. E aí eu comecei a me lembrar, caí. Quando eu vi, eu estava no piso, em posição fetal, chorando, o piso todo babado. Eu estava como um animal, lágrima misturada com ranho, com baba, como um animal imundo jogado no chão e pedindo a misericórdia de Deus. E comecei a lembrar de todos os meus adultérios, de todas as minhas prostituições, de tudo que eu desejei para ela, de todas as vezes que eu falava para ela. Tudo aquilo que está acontecendo comigo no deserto agora foi o que eu lancei, palavras proferidas, palavras de maldição. Eu sempre dizia para ela: eu não vejo a hora do Nicolas ter 12 anos, que quando ele tiver 12 anos eu vou sair de casa, porque daí eu vou conversar com ele, ele vai entender porque eu não te suporto. Eu falei: porque nenhum homem vai te querer, porque tu é insuportável. Eu dizia: então não vejo a hora dele ficar um pouco maior para mim contar para ele, porque daí eu não quero mais nem saber, nunca mais te olhar na cara. Todas essas coisas. Muitas vezes eu desejei que ela arrumasse outra pessoa. Falei: porque não arruma outra pessoa e não me deixa em paz? Eu desejei muito isso.
Eu desejei até que ela arrumasse outra pessoa e que ela me traísse, pra mim ter o que falar e dizer aí, ó, vagabunda me traiu, agora tá vendo? O erro foi dela, ela que é culpada, agora eu tô livre. E aí tudo isso me veio naquela noite. Eu pedi a misericórdia, passei a noite orando, chorando e pedindo misericórdia. Coloquei num caderno todas as pessoas que eu havia adulterado. Deu uma página e meia. Deu em torno de 40 e poucos nomes. Pedi misericórdia de Deus por cada um deles. Orei por cada mulher dessa que eu andei. Orei por cada família. Orei por cada marido. Orei por todas as pessoas que eu fiz mal. Pedi a misericórdia de Deus. Todas aquelas pessoas que eu fiz mal, eu procurei, voltei. Liguei, fui atrás, pedi misericórdia, pedi perdão. As pessoas que eu tinha no WhatsApp, eu pedi perdão por todos os maus que eu tinha feito. E comecei a frequentar a igreja, comecei a batalhar, comecei a louvar a Deus. Nisso eu senti uma certa mudança dela, que parece que ela queria se achegar, mas não conseguia. E isso eu tava dentro de casa, no deserto dentro de casa. E aí todos os finais de semana ela ia posar na casa da irmã dela, e essa irmã dela era a maior incentivadora dela, que não daria certo, que ela tinha que continuar separada. E todos os finais de semana ela ia e voltava no domingo. E aí eu comecei a orar e eu via que ela queria meio se achegar ou não. E quando eu achei que ia dar certo a restauração, ela se afastou. E então eu comecei a frequentar uma igreja pentecostal, que o pastor é usado por revelação, a esposa também. Eles não me conheciam, nunca me viram na vida. E aí um dia ele disse assim que ele viu uma mulher se aproximando da minha vida. Ele nunca me viu na vida. Ele disse, eu vi uma mulher, não sei se é a irmã ou a esposa, que está se reaproximando de você. Só que eu vi um palanque preto, uma trave preta enfiada que fazia uma divisão entre vocês dois. Mas Deus vai arrebentar esse palanque, vai colocar por terra. E depois dessa revelação, 2 dias depois, ela se afastou totalmente. Aí o repúdio foi maior, porque daí Satanás pegou ela de uma vez. Depois eu tive outras diversas revelações. Eu vi que Deus estava arrumando a casa, eu vi uma corda sendo arrebentada e eu comecei a batalhar em cima disso, dessas estratégias. E cada vez parece que piorava mais. Comecei a batalhar em cima disso, então eu batalhei em cima, comecei a pedir para que ela afastasse dessa irmã dela que só tá aí. Comecei a batalhar, fazer campanha, jejum, fiz campanhas, muitas campanhas, fica muito jejum de Daniel, fiz 2 ou 3, fazia jejum direto por ela. Jejuei até por esse amante dela, que ela teve, para que ele se acertasse com a mulher dele. Depois eu vi como um sinal, uma foto no WhatsApp dele com a mulher dele novamente. Orei por tudo isso. Aí ela pegou Covid, ficou ruim do Covid. Naquela época do Covid parece que ela teve um certo abatimento e meio que me procurou um pouco para conversar, mas ela havia muita reprimência ainda. E ela não conseguia conversar e nem pedir perdão e nem se arrepender. Eu achei que seria a restauração e não. E continuou a lutar, a batalhar. E nisso, de tanto orar, ela se afastou da irmã dela, mas daí Satanás colocou outras amigas. Então com essas amigas ela se juntou, ela começou em baile. E aí começou em baile. E eu orava de um jeito e batalhava do outro e cercava. Daqui a pouco ela se juntava com outras pessoas e eu batalhava. E nisso eu fiquei 1 ano e 2 meses dentro de casa. Nos últimos tempos agora foi insuportável. Quando chegou em novembro do ano passado, eu recebi uma revelação na igreja que disse assim, tem uma pessoa aqui que está pensando em sair de casa. Seria melhor se saísse de casa, mas não é para tu sair agora, que é o Espírito Santo que vai entrar. E eu guardei aquela promessa para mim em novembro. E depois dessa revelação, uns 15 dias depois, ela arrumou outra pessoa e ela começou a sair de noite. Então eu estava dentro de casa, eu como um homem. Eu vi ela se depilar, passar o dia se depilando, se arrumando, passando creme, se produzindo, pintando o cabelo para sair de noite. E eu não podia falar nada, e aquilo para mim era como se ficasse levando tapa na cara. Eu falei, meu Deus, cadê tua promessa? E fui. E veio dezembro, e janeiro, fevereiro, e março, e abril, e maio. Eu falei, meu Deus, o Senhor revelou que não era para mim sair de casa. E o que está acontecendo? E muitas batalhas, muitas coisas acontecendo, e bailes, e festas, e isso, e orgias. Daí começou a abandonar meu filho. E abandonou meu filho, e já não perguntava se ele comia. Ela era a melhor mãe do mundo. Ela chegava a brigar com um homem se alguém falasse alguma coisa ou pro filho dela. Meu Deus, toda hora perguntando se estava com fome, e agora ela nem pergunta, não quer nem saber, sai de noite, sai nos bailes, sai com amiga, desaparece, não diz onde que tá, volta só no domingo. Eu cheguei aí no conselho tutelar para agir com as minhas mãos para ver se eles conseguiam tomar uma posição. E continuei. Outra coisa, eu era adepto da pornografia, da prostituição, da masturbação. Faz mais de 10 meses que eu abandonei tudo isso, eu tenho nojo.
Hoje eu tenho nojo só de pensar na pessoa que eu era. Eu não tenho ninguém, eu não fico com ninguém. Eu só oro e falo. E comecei a frequentar o culto agora, comecei a ter oportunidade nos cultos, fazendo a obra. E foi nos últimas, então, nesse último mês, eu não estava mais resistindo. Eu falei, meu Deus, é muita coisa. Toda sexta-feira, ver ela se arrumar, se produzir, perfumes, roupas, eu sustentando a casa. Então começou Satanás a agir. Sempre que eu estava agindo uma estratégia, Satanás mudava a estratégia dele também. Aí começou com acusações. Toda a vida eu sustentei a casa. Eu dei todos e sustento. A roupa dela, o que ela ganha é só pra roupa, guarda-roupa cheio de roupa nova. Todo final de semana comprando roupa, pra ir em festas, pra ir em bailes. Tem roupas que nem usa. E então Satanás ainda usava e dizia assim, porque tu não sustenta tua família, porque tu não sustenta... Só que porque ele sabe, Satanás sempre sabia meu ponto fraco, que eu sempre falava assim, nunca diga uma coisa que eu não faço. Então Satanás sabia disso e começava a me acusar disso. Porque todo o dinheiro sustentei tanto, eu permiti um namorado da minha filha, que foi um erro meu, vir morar em casa, que é um rapaz que agora descobri que é usuário de maconha, até peguei com droga dentro de casa, já conversei, saiu. E esse rapaz ajuda com R$200. R$200 não dá nem pra lavar a roupa dele praticamente, é muito folgado. E começou a brigar até sobre isso, mas não comigo. Então ela dizia, acusava que eu não dava sustento. Eu sustentava todos eles e ainda até esse rapaz, não queria nada com nada. E ela sempre dizia que era pouco. Eu pago água, luz, alimentação, rancho, tudo. E Satanás começou a usar disso e começou a me oprimir nisso, porque eu falei, meu pai, eu não mereço isso, além da prostituição, dos adultérios dela, ainda das acusações e coisas que eu não faço. E tudo que eu faço, ela faz de tudo pra... Você viu um talão de água, de luz, que o cara botou lá e caiu com o vento e foi pra grama, ela dizia assim que era eu que tava jogando na grama pra ela ver, pra ver se ela pagava tudo, dia, tarde e noite, opressão maligna. E eu perguntava pra Deus, meu Deus, quanto jejum, quanto oração, eu não tenho que ficar aqui vendo. Então começou a me vir a palavra de Elias, de Davi, pelo seu adultério. Davi, quando adulterou escondido, e Deus trouxe a luz, né? E então Absalão, quando perseguiu a Davi, entrou nas suas mulheres, na presença de todo mundo. A Bíblia diz ali, envergonhou Davi perante todo o povo com suas mulheres. E Davi teve que sair do palácio e fugir. Eu falei, meu pai, se Davi fugiu, por que eu tenho que ficar aqui? Eu não preciso ter meu caráter mais desmoralizado. Eu já não tenho mais. Eu não tenho mais orgulho de nada, mas eu não preciso estar vendo ela fazer isso. Eu comecei a questionar Deus e pedir resposta. Fiz 3 dias de jejum e oração para que Deus me respondesse se eu podia sair de casa, e Deus não respondeu. E começava a me vir aquela palavra na minha mente, que eu não precisaria estar ali em casa sofrendo tudo aquilo, vendo ela debochando, saindo, dando risada, mandando pessoas vir buscar na porta de casa para ela ir nos bailes, sem querer saber se meu filho ia ficar com alguém ou não, porque às vezes eu tinha que sair de noite para ir no serviço e ela não queria saber. Se ele estivesse sozinha, ela saía igual. E eu falei, eu não preciso ver isso. E eu falei, se o próprio Davi fugiu, Absalão foi atrás dele, ele abandonou até seu palácio, porque teve que fugir. Eu pensei, Elias fugiu quando Jezabel queria, ele teve às vezes que fugir. O próprio Jesus às vezes tinha que fugir no meio dos fariseus para não ser morto. O apóstolo Paulo muitas vezes teve que fugir também para não ser morto. Às vezes a gente precisa fugir. Eu questionava Deus, mas eu me agarrava naquela revelação lá de novembro. Eu falei, meu pai, foi em novembro, já faz mais de 7, 8 meses e eu tô aqui, eu não tô vendo nada, e só piorou, tudo piorou. E aí então eu falei, meu pai, só não me castigue. E então agora eu soube na última conversa que eu tive com ela, que tentei conversar se ela poderia ficar mais com o filho, cuidar dele, e ela não gostou, disse que não. E eu falei, daí ela falou, eu vou te dizer bem. Aí então o pastor, no mês passado, me entregou uma revelação, uma visão. Ele disse que viu uma visão que tinha uma cadeira. Ele falou, eu vi uma cadeira com um lençol, coberta com um lençol, e você ia sentar em cima desta cadeira. Isso foi no mês passado. Só que antes de você sentar, aquele lençol foi escorregando, alguém puxou aquele lençol, foi escorregando, e você viu que a cadeira não tinha encosto. Aquela cadeira tinha preparado para tu sentar, e quando tu fosse se encostar, tu ia cair da cadeira. E eu fiquei com aquela visão, o que será que é? Aí nos últimos 20 dias agora, ela me comentou,
Ela falou, eu vou te dizer bem, eu não ia te falar, mas eu fui já para ver o negócio do divórcio lá, que eles fazem gratuito o divórcio, então eu vou esperar dar o dia, no dia 1º, eles vão voltar, que eles estão em recesso, no dia 1º eles vão voltar, eu vou lá dar entrar. E eu não falei nada, faça ou não faça, não falei nada. Então depois me veio essa visão, porque eu sei, a minha filha também, Satanás pegou colocou um repúdio enorme na minha filha, porque a minha filha começou a se juntar com esse rapaz, começou a ir rave, começou a querer trazer pessoas para dentro de casa. Eu falei, não, aqui em casa, enquanto eu estiver, tem ordem e respeito, não vai vir essas músicas incomodando o vizinho, esse som de carro aqui na frente, essas bagunças, uso de droga aqui, não. E então, como minha esposa já está nesse caminho, a minha filha se agarrou do lado dela e a minha esposa incentivou, porque eu sou careta, porque eu tô proibindo isso, e do nada, sem eu falar, nem eu xingar, não, nada, minha filha, ela deixou de falar comigo. E eu vi que o mesmo demônio que estava agindo na minha esposa, está agindo na minha filha, que do nada, ela não comeu nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, o mesmo demônio, exatamente. E isso eu questiono, por que isso? Por que tamanha prova? Então, orando, jejuando, eu não tô falando mais nada, eu tô me renegando de tudo que eu sou, de tudo que eu era. Eu não falei nada pra minha filha, como o Senhor permite Satanás pegar ela assim? E então me veio essa questão das batalhas espirituais. Eu já pedi perdão pelos meus familiares, meus antepassados, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão que vive no adultério. Há uns 3, 4 anos atrás, a avó dela morreu, essa avó dela que tinha toda essa legião de demônio. E no que a avó dela morreu, me parece que os demônios saíram da avó dela como se tivessem viés repartido para a família dela. Porque daí o meu sogro, o pai dela, começou a beber, está afundado na bebida agora, está até internado. Meus 2 cunhados começaram a se afundar na cocaína, os irmãos dela. Aquela irmã dela fez de tudo para me perseguir, para falar de mim, para fazer para não voltar, aquela que tem espírito de prostituição. A própria mãe dela agora, eu descobri que eu fui lá passar esses dias para fazer um turno do meu filho para formar. Eu descobri que a mãe dela, agora depois de velha, depois de 60 anos, está como uma prostituta. Cada noite é um homem na casa dela. E então, quando parece que saiu aquela legião da avó dela e passou para todos eles, eu tenho batalhado com tudo isso. Eu não estou achando um caminho, não estou achando uma solução. E então agora, nos últimos 10 dias, eu decidi sair de casa. Eu pedi muita misericórdia de Deus, porque eu falei assim, pai, aquela revelação me foi dada, mas não estou mais suportando isso. Eu vou sair de casa, a única coisa que eu peço é que o Senhor não me castigue sobre isso. E agora eu saí de casa. Estou aqui numa peça, eu deixei tudo, minha casa, tudo. Não peguei nada, só um colchãozinho solteiro. Estou aqui no quarto minúsculo. Meu guarda-roupa são caixas de papelão, minhas roupas estão aqui, mas eu estou sentindo uma certa paz aqui dentro. Às vezes me bato a solidão, estou escutando hino, as lives de vocês de noite me transmitem um conforto, e só o fato de eu não estar dentro de casa, vendo ela se arrumando, aquele cheiro do perfume, ela se depilando, secando o cabelo, vendo a gargalhada, botando aquelas músicas sertanejas pra sair, só o fato de eu não ver isso, eu já me aliviei, a metade da minha alma já não se corrói. Então eu tô mandando esse áudio só porque eu não sei aonde que eu tô errando, eu não sei o que tá acontecendo. E agora eu descobri que dia 1º, agora no aniversário dela, ela foi lá pra ver o divórcio com uma amiga dela. Essas 3 pessoas que o pastor disse que viu uma visão na cadeira do lençol, uma eu sei que é ela, a outra é a minha própria filha, e a outra pessoa eu não sei quem é, mas tem uma amiga dela que foi 2 vezes com ela, na primeira vez e agora foi de novo para ver o divórcio. E então as revelações batem, e agora eu não sei, eu já pedi misericórdia a Deus, eu tenho batalhado com esse demônio, eu tenho ungido a casa diversas vezes, quando não tá lá eu vou lá e oro sobre as ruas, determino, oro, expulso demônios. A missionária teve visões comigo, umas revelações, ela disse que viu o esquadrão do inferno cercando a minha casa, ela disse que são legiões, não é demônio, ela me viu batalhando com a espada na mão, ela disse que quando eu expulsava demônios, ela via que chegavam outros demônios de outro tipo. E então eu tenho visto o irmão falar sobre quando a esposa se prostitui, cada vez que ela sai, talvez ela se prostitui com alguém, ela adultera com alguém, parece que ela vem carregada com o demônio de outras pessoas, porque ela muda um pouco o estilo de novo. Eu tô mandando esse áudio só pra ver se o seu irmão acha, eu não tô conseguindo achar uma luz no fundo do túnel do que eu estou fazendo errado, porque eu não vejo nada, até hoje são 10, um ano, o WhatsApp bloqueado, o Facebook bloqueado, ela me bloqueou em tudo, dentro de casa, ela não fala, não dá oi, não dá bom dia, não quer nem saber se eu tava
estava lavando a minha própria roupa em casa, eu estava fazendo a minha própria comida, ela escondia as panelas com comida. Satanás maligno, demônios e demônios e demônios. E eu olho pra ela e não consigo ter raiva, ter misericórdia, porque eu vejo que não é a minha esposa, eu vejo no semblante, eu vejo que ela não consegue me olhar no rosto, ela não me olhava no rosto quando eu falava, ela nunca conseguiu me olhar no rosto. E ela começando, ela disse, nem Deus que está no céu consegue mudar meu pensamento, ela falou. E um dia ela falou assim, ó, da onde que está meu livre-arbítrio? Porque eu tenho livre-arbítrio, então nem Deus pode mudar, ele não pode interferir na minha decisão. E eu olhei pra ela e eu me espantei que eu vi o diabo falando, porque ela sempre foi indouta nessa parte, ela nem sabe o que é livre-arbítrio. E aí eu vi que não é ela. Essas coisas ao mesmo tempo me confortam, porque eu sei que não é ela falando. Ela disse, nem pintado de ouro, nem que eu prefiro morrer, eu prefiro ir pro inferno. E ela falava isso do nada sem nem eu questionar ela. Então eu tenho pedido a misericórdia, eu cheguei a falar pra Deus, meu pai, eu tô pronto hoje, se o Senhor tirar minha vida, tira. Eu tô pronto hoje. Se o Senhor quiser restaurar, restaura, mas eu só te peço pela salvação dela, salva, liberta dessa opressão. E me vem aquela mente, ao mesmo tempo Satanás vinha trabalhando na minha mente, depois que ela tá com todo mundo da cidade, tu ainda vai ver ela, tu vai andar de mão dada com ela pelas ruas, e as pessoas vão lá ali, ó. Então esses pensamentos me vêm, mas depois que eu saí de casa, agora eu estou aqui faz 10 dias, eu não sei se eu acertei ou errei, eu só sei que estou me sentindo um pouco melhor, mais em paz pelo menos, de não estar vendo, o simples fato de eu não estar vendo ela fazer aquelas coisas. Então eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu gostaria de uma palavra, se em algum desse relato o pastor achou alguma brecha que eu já estou deixando, puder me relatar para que eu possa consertar. A única coisa que eu pedi para Deus, não me deixe sair da tua presença, não retire teu espírito, que eu possa sempre, todas as vezes que eu fico fracassado, que agora eu seja fiel, que eu seja, ainda que eu perca minha esposa, que eu perca minha família, eu perca tu, não deixa eu perder a tua presença, e é só isso que me importa agora. E eu sei que tudo que eu tô colhendo foi o que eu plantei.